Todos os dias há um crime novo. Novo cenário. Novos suspeitos. Novas pistas. Sudocrime, o novo jogo do Observador. Descubra quem foi com a lógica do Sudoku e faça justiça pela sua cabeça. Na secção Jogos em observador.pt ou na app. E o livro com 100 jogos já em pré-venda. 6 horas. As notícias com Carlos Pedro. Jornal das 6 na Rádio Observador, a começar pelo caso Luís Neves. O Ministro da Administração Interna assume a incorreção na declaração de património relativa às viaturas pessoais e garante já ter regularizado a situação. Luís Neves passa a declarar um dos 2 carros que estão em nome da mulher, com quem está casado em comunhão de adquiridos. Em relação ao outro veículo, o Ministro justifica que foi doado à companheira pelo pai e que, por isso, é considerado um bem da própria. A correção acontece depois de a TVI, CNN Portugal e o jornal Nascer do Sol terem questionado o Ministro sobre a ausência das viaturas da mesma declaração. Luís Neves alegava que o valor reduzido dos carros os dispensava de serem incluídos no documento. Ainda assim, como o Observador já tinha noticiado, todas as viaturas têm de ser declaradas independentemente do valor. Seguimos neste jornal com o Ministério Público, que abriu um inquérito para averiguar as circunstâncias do atropelamento na Rua da Oura, em Albufeira, que causou 16 feridos. O acidente ocorreu na madrugada de segunda para terça-feira, quando um condutor de 35 anos ultrapassou as barreiras de segurança na zona de bares, na Rua da Oura, e atropelou várias pessoas. O homem foi detido depois de ter tentado, numa primeira instância, a fuga a pé. No momento da detenção, o suspeito acusou uma taxa de álcool no sangue acima do limite legal. Em causa podem estar os crimes de ofensa à integridade física qualificadas, condução sob o efeito de álcool e ainda condução perigosa. É hoje apresentado a juiz para primeiro interrogatório. Na saúde, o Ministério, liderado por Ana Paula Martins, e a Direção Nacional do INEM reúnem-se hoje com o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar. Vão discutir as greves anunciadas para o próximo mês. São paralisações convocadas já para os dias 14 e 28 de setembro. Agora a Ministra vai tentar apaziguar os ânimos e travar a escalada das tensões dentro do Instituto Nacional de Emergência Médica. Isto numa altura em que o presidente deste sindicato, Rui Lázaro, revela ao Observador que a estrutura vai mesmo avançar com a queixa-crime contra o presidente do INEM. Os técnicos de emergência pré-hospitalar ponderam ainda fazer o mesmo em relação à Ministra da Saúde. Em causa estão as declarações do líder do INEM, Luís Cabral, que acusou o sindicato de ter interesses instalados. É também um assunto que vai estar em cima da mesa nesta reunião que arranca às 2 da tarde, reunião entre o Ministério da Saúde, a Direção Nacional do INEM e o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar. O secretário-geral do PCP acusou o governo de querer melhorar a ferrovia para depois entregar aos privados. Paulo Raimundo defende que o dinheiro público investido na ferrovia deve ser colocado ao serviço da população e diz que o executivo quer fazer negócio à conta do esforço dos portugueses. Nós aquilo que precisamos é de mais comboios. O que precisamos é de mais mobilidade para resolver o problema de transporte público e não o caminho de privatização, que é isso que o governo quer. Aliás, não deixa de ser curioso que o governo quer privatizar aquilo que são as linhas rentáveis da CP e não as linhas da CP, as linhas rentáveis da CP. Portanto, quer fazer um negócio à conta do esforço de todos nós. O governo vai comprar comboios com o nosso dinheiro, com o dinheiro dos impostos, com o dinheiro dos recursos públicos. Vai modernizar as linhas com o nosso dinheiro, com os recursos públicos. E depois de tudo isso, diria assim, depois de composto o ramalhete, vai entregar a exploração aos privados. São declarações do líder do PCP na estação do Rossio, em Lisboa. Paulo Raimundo pede mais disponibilidade para resolver o problema do transporte público e não o caminho da privatização. 117 mil jovens já beneficiaram da isenção de IMT, do imposto de selo, para a compra da primeira casa. Os dados foram revelados ontem na intervenção da Ministra da Juventude, Margarida Balseiro Lopes, durante a Universidade de Verão do PSD. A Ministra diz que desde fevereiro mais de 40 mil jovens compraram casa com isenção de IMT, o que representa um crescimento de 50% em meio ano. Margarida Balseiro Lopes avança ainda com outro número sobre o IRS jovem. Diz que mais de 960 mil jovens já beneficiaram deste regime. E se em 2024
havia cerca de 200 mil jovens a beneficiar desta medida. Nós chegamos a 2026 e temos quase 962 mil jovens em Portugal a ter uma redução muito significativa do IRS. E isto é uma das formas que nós encontramos precisamente para garantir, incrementar e aumentar aquela que é a autonomia financeira dos jovens. Margarida Balcer Lopes, aqui num registro captado pela SIC, a Ministra da Juventude lembra ainda que este governo acabou com a discriminação no IRS jovem em função das habilitações académicas, como acontecia durante os governos de António Costa. Agora, o mau tempo que está a marcar esta última semana de agosto, o IPMA colocou para hoje 11 distritos sob aviso amarelo para a chuva, que pode ser por vezes forte e vir acompanhada de trovoada. Os primeiros avisos entram em vigor às 6 da manhã em Viana do Castelo, Braga, Porto e Aveiro. Às 9 da manhã estendem-se a Vila Real, Viseu, Leiria, Coimbra e Lisboa, e ao meio-dia abrangem também os distritos de Bragança e Guarda. O IPMA prevê ainda vento forte na faixa costeira e nas terras altas, além de uma ligeira descida das temperaturas máximas. Na atualidade internacional, Donald Trump já enviou para o Congresso norte-americano o acordo nuclear com a Arábia Saudita. Trata-se de um acordo de cooperação em energia nuclear civil assinado com a Arábia Saudita. A informação foi avançada pela agência Reuters. Trump mantém, no entanto, a posição de que o pacto só vai avançar caso Riad adira aos acordos de Abraão. O acordo alcançado no final de julho terá uma duração de 30 anos e vai permitir a Washington transferir tecnologia nuclear para o Reino do Golfo. O antigo ministro ucraniano da Defesa, Mikhailo Fedorov, diz que a Ucrânia está a perder lentamente a guerra contra a Rússia. São declarações proferidas em entrevista à agência Reuters. Fedorov diz que a guerra está no ponto de viragem e aponta para uma perda gradual de terreno por parte dos ucranianos. Diz por isso que os próximos meses são importantes para tomar medidas cruciais a favor de Kiev. O antigo ministro deixou ainda críticas à corrupção existente no país, acusa as instituições do governo de falta de independência. Na cultura, morreu Dolly Parton, a cantora, compositora e empresária norte-americana, tinha 80 anos. A morte foi confirmada pelo sobrinho num vídeo publicado na conta oficial de Instagram da cantora norte-americana. Os problemas de saúde da artista tornaram-se do conhecimento público em 2025, no ano passado, depois da cantora ter cancelado alguns concertos previstos para este ano devido à necessidade continuada de tratamentos. Dolly Parton passou da música ao cinema e dedicou-se até a causas mais sociais. Marta Caramelo Nobre. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. A cantora country nasceu a 19 de janeiro de 1946. Dolly Parton iniciou a carreira cedo e rapidamente transformou a infância difícil que viveu no ponto de partida para escrever mais de 3.000 canções. Todos a conhecemos pelo clássico Jolene. O que muitos não sabem é que compôs também o I Will Always Love You, que foi depois imortalizado por Whitney Houston. Mas além disto, é a voz de um dos duetos mais icónicos da história da música, Islands in the Stream, gravado com Kenny Rogers em 1983. A canção, escrita pelos Bee Gees, devia ser um tema de Rogers, mas a solo não estava a correr bem. Dolly Parton entrou no estúdio por acaso e gravou a voz e acabou por transformar esta música num fenómeno mundial no topo das tabelas pop. Mas a apelidada Rainha do Country é também um dos ícones que marcou a geração do pop atual. Influenciou várias artistas, como foi o caso de Miley Cyrus, de quem é madrinha. Já com a Beyoncé chegou mesmo a colaborar em duas músicas, neste caso do álbum Cowboy Carter, o melhor álbum de 2024 dos Grammys, mas o sucesso foi também para além dos palcos. Dolly Parton também se dedicou a temas da sociedade. Em 2020 financiou a investigação da vacina Moderna, uma das vacinas do Covid, e com um estilo inconfundível, um humor afiado e uma capacidade rara de unir vários tipos de públicos, Dolly Parton deixa-nos hoje com um legado de 6 décadas. A jornalista Marta Caramelo Nobre a recordar a vida e carreira de Dolly Parton, a cantora que morreu esta terça-feira aos 80 anos de idade. Na reação à morte da artista, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu ordens para que todas as bandeiras norte-americanas fiquem a meia haste durante a próxima semana. Fica por aqui este jornal das 6 da manhã na Rádio Observador. A informação regressa às 6h30. Até já.
Este programa tem o apoio de BetClick.